Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos estudar sobre as capitanias hereditárias. Primeiro, o sistema de capitanias hereditárias foi o primeiro sistema administrativo, estabelecido no Brasil. Ele foi dividido, observando aí o litoral brasileiro, essas faixas horizontais. Então, nós temos aí 14 capitanias hereditárias. E os portugueses, antes trazer esse sistema administrativo, eles criaram lá em Portugal, para poder, que lá deu fez o maior sucesso, deu certo, então eles vieram e implantaram aqui no Brasil. Então, os portugueses criou as Ilhas Portuguesas Atlânticas, que ele fez um sucesso, como eu já falei, e foi contribuído para eles estabelecerem aqui no Brasil. Então, quais foram essas ilhas portuguesas atlânticas? Chamam Açores, o Cabo Verde, São Tomé e Madeira. Ele fez os portugueses fizeram essa experiência primeiro lá e depois trouxe para o Brasil. Unidades administrativas e donatários. O que são unidades administrativas? As unidades administrativas, elas eram administradas pelos donatários. E esses donatários, eles tinham posse das terras. Só que eles não eram proprietários, O que acontecia? Portugal, os portugueses, eles traziam para o Brasil, e doavam lotes de terras, que são o quê? E quais eram as obrigações desses donatários? Esses donatários, para terem esses lotes, eles tinham que fazer o quê? Tinham que povoar, defender, explorar com seus próprios recursos. E com isso, houve uma maior dificuldade para a maioria desses donatários. Posse e propriedade. Não devemos, vocês observem que não pode confundir posse e propriedade. Os donatários, eles tinham posse, mas não eram donos dos lotes, certo? Não eram donos dos lotes. Então, o que aconteceu? Os direitos desses donatários, eles tinham direito de doar 6 marias, que 6 marias eram o quê? Eram os lotes de terra. Ficar com umas 6 marias, transferir bens e títulos para os descendentes deles e aplicar impostos. Então, os direitos dos donatários eram esses. Agora, os portugueses lançavam esses direitos e, caso eles não conseguirem, eles voltariam para Portugal, certo? Com esses direitos de 6 marias, com esses lotes de terra, quem tinha posse dessas terras, desses lotes, nós era chamado de sesmeiro. O rei de Portugal até que convidou as pessoas lá de Portugal para vir, convidou reis para explorar a terra aqui no Brasil, os lotes de terra. Porém, nenhum quis, Mas os que vieram, que exploraram, eles tinham o prazo de 5 anos. 5 anos para
explorar, né? Como eu falei aqui, ó, eles tinham vou botar aqui para vocês verem. Então, os direitos desses donatários, eles tinham que doar Seis Marias, ficar com a Seis Maria, transferir bens, isso, como eu falei antes. Então, eles tinham o direito, né, de ficar com um lote se eles conseguissem essa proeza de conseguir tudo isso, de povoar, né, os lotes. Então, eles tinham esse direito de ganhar um lote, mas eles só ganhavam um lote. E esses que não conseguiam avançar, voltavam para Portugal. Então, não confunda capitanias, né, capitanias de Seis Marias. Aí você viu um erro, né, de ortográfico aí, que é capitanias, não é capitanais. É capitanias vezes Seis Marias. Então, a capitania é a unidade administrativa. Já as Seis Marias eram lotes que ficavam lá no litoral da capitania. Então, devido esse processo todo de lotes e tudo mais, foi aí que deu a origem da Ordem Latifundiária Brasileira. Ou seja, esses donatários, né, com esses procedimentos, a raiz da estrutura latifundiária brasileira está nesse momento. Foi que aconteceu a consolidação da latifundiária brasileira, que é posterior. Lei de Terras, em 1850, governo de Dom Pedro II, e governo imperial. Das 14 capitanias, né, apenas 2 capitanias avançou. Pernambuco, que tinha o capitão donatário Duarte Coelho, e tem também a capitania São Vicente, que é o capitão donatário Martim Afonso de Souza. Então, essas 2 capitanias das 14, só elas 2 avançaram. Então, o que aconteceu, qual foi, vamos entender melhor qual foi esse sucesso, o sucesso e o fracasso das demais. Vamos falar primeiro sobre as 2 capitanias que avançaram. O sucesso dessas capitanias foi o quê? Boa demarcação das Seis Marias, ou seja, a boa demarcação dos lotes de terras. Eles criaram fundações de vilas, pacificação das tribos indígenas, porque eles viviam em guerra entre as tribos Potiguar, né? E a Potiguar e a outra Tabajaras, pronto, exatamente essas 2 que viviam, e eles conseguiram pacificar. E também teve a atividade açucareira. Então, a capitania hereditária Pernambuco e a de São Tomé teve esse sucesso porque eles aplicaram todas essas atividades. Agora vamos para o fracasso da maioria dessas capitanias. Por que aconteceu esse fracasso dessas capitanias? Falta de recursos, né? Porque nem todos os donatários tinham condições de avançar, de ter apoio, né? Falta de interesse, porque o Portugal não mandava nenhum tipo de recursos. Eles tinham que fazer dentro do seu lote de terra, tirar seus próprios recursos para conseguir o seu lote, né? A má administração foi um dos fracassos também, né, das maioria. Conflito entre colonos e índios, que eles não conseguiram negociar, né, entre eles. Então, com esse conflito de colonos e índios, não conseguiu, por isso que eles não conseguiram avançar a capitania. A dimensão da capitania era muito extensa mesmo, que tinham muitas terras e eles não deram conta suficiente. Distância entre Portugal e Brasil atrapalhou bastante, devido ao quê? O meio do
transporte. A ausência, esse foi um fator maior ainda, que era a ausência de um órgão coordenador da colonização, porque não tinha ninguém para organizar essa unidade, né? Por isso que eles não avançaram. Então, encerrando a nossa aula aqui, porque com esses colonos e capitanias, eles passaram por dificuldades. Em 1548, a coroa portuguesa tomou uma decisão em relação ao Brasil. Foi implementado um novo modelo de administração, governos gerais, que já é outro assunto para outra aula, certo? Então, boa pesquisa e até breve.